Ok, meu caro estudante? Então, está aí. E a gente está vendo aqui, então, a figura de Jean-Jacques Rousseau, que nós iniciamos na aula passada. Ele escreveu vários livros, né, destacando para vocês a obra O Contrato Social, de 1762, já que nós estamos falando de política, vai ser a grande obra dele que vai nortear, portanto, aqui a nossa reflexão, aquilo que nós estamos fazendo agora, neste momento. Ok? Então, vamos para os elementos do pensamento de Rousseau, que nós já começamos a ver, tá? Então, o homem, no estado de natureza, para ele, não era nem bom nem mal. O homem tinha que fazer tudo o que fosse necessário para sobreviver. O senhor se lembra? Tá vendo? Então, ele aqui é um pouquinho diferente, portanto, de Thomas Hobbes, como era mal. E diferente de Rousseau, o homem no estado de natureza era bom. Aqui não, o homem quer sobreviver, e ele faz tudo para sobreviver. Então, por causa disso, né, alguém começou a cercar as coisas. Alguém começou a falar, é meu. E quando alguém falou, é meu, este sujeito criou o princípio que nós falamos da propriedade privada. E a partir do momento que criou-se a propriedade privada, os homens têm um defeito, não sei se vocês lembram da aula anterior a esta, o defeito dos homens se chama perfectibilidade, né? Se vocês observarem no nosso material, que é muito bom, por sinal, está na página 36, lá no alto da página 36, no primeiro parágrafo da segunda coluna. Então, a perfectibilidade faz os homens quererem sempre mais, mais, mais. O homem nunca está satisfeito. Então, ele vai correndo atrás sempre de mais, mais e mais. E por isso os homens estabeleceram guerra. Para resolver o conflito, para resolver a guerra, a única solução possível era o estabelecimento de uma paz. Mas como é que essa paz foi criada? Esta paz foi criada de um modo artificial. Criaram um Estado, então, através de um pacto, né? Nós já falamos sobre isso, e este pacto, então, cria um Estado que não defende o pobre, muito pelo contrário, defende o rico, né? Então, criou-se um Estado não para o bem de todos, mas criou-se o Estado para o bem de alguns. Ok, meu caro estudante? Então, vejam só, né? Então, como é que ele imagina? Os outros dois que nós vimos, contratualistas, eles colocam a figura do Estado como solução dos problemas. Os senhores perceberam isso? O Estado, então, vai resolver a guerra de todos contra todos com configurações diferentes, né? Para Thomas Hobbes, o Estado vai ser absolutista, lembre-se, e para o John Locke, o Estado vai ter que ser comandado pelo legislativo, né? Leis que vão garantir a propriedade e a paz. Aqui não, meu caro estudante, aqui o problema é o Estado. O Estado faz parte da problemática. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como que nós podemos resolver este problema, meu caro. Nós vamos resolver este problema, né, agora, justamente indo à página 37 do nosso material. Página 37. Veja que nós estamos quase acabando, estamos já no finalmente. Então, na página 37 do nosso material, nós vamos fazer uma reflexão sobre a vontade geral. Ok? Lembrando, então, aqui está, né, o termo, a palavra vontade geral, que vai ser o conceito que nós vamos trabalhar aqui agora. Então, por favor, né, faça muita atenção, meu caro estudante, que nós já vimos alguns termos importantes em Rousseau. Se o senhor estiver anotando, estiver com um caderninho aí do lado, então lembre-se destes termos importantes. Olha para você ver, vamos voltar aqui. Primeiro termo importante, estado de natureza. O homem só deseja sobreviver. Então, no estado de natureza, nós temos o bom selvagem. Primeiro conceito.
Segundo conceito importante, perfectibilidade. O homem nunca está contente com o que tem, e por isso ele deseja sempre mais, mais e mais, que estabelece a guerra de todos contra todos. Para resolver o problema, quem tem propriedade, quem cercou, quem falou é meu, né? Ele vai fazer o pacto com quem não tem. Vão criar o Estado. O Estado, então, desequilibra as coisas. O Estado, então, ele só favorece quem tem e desfavorece quem não tem. Tá ok? Favorece quem tem e desfavorece quem não tem. Então, vamos ver agora o próximo elemento. Qual que é a solução para o problema? A solução para o problema é justamente fazer um novo pacto, é estabelecer um novo acordo. Porque Rousseau, né, dentro do seu pensamento, poderíamos dizer o seguinte: onde está a minha assinatura? Onde é que eu assinei esse contrato social? Né? Foi meus pais, meus avós que assinaram por mim. Não foi eu que assinei esse contrato. Não foi eu que assinei esse acordo. Então, este novo pacto deve ser estabelecido para que eu possa manifestar a minha vontade. Então, veja que coisa interessante, meu caro estudante. Vai ter que se estabelecer um novo acordo, e nesse acordo eu irei participar, diferente do acordo anterior, onde eu não participei. Tá bem? Então, como é que nós vamos construir um novo pacto? Nós vamos construir um novo pacto ouvindo as pessoas. Ok, meu caro estudante? Nós vamos construir o pacto ouvindo os indivíduos. Então, atenção, vamos fazer um novo pacto ouvindo as pessoas. Então, veja bem, né? Já que nós temos um Estado constituído, um Estado que ele já está feito, não tem como desfazer, não tem como o ser humano retornar ao estado de natureza. Lembrando que, para Rousseau, a gente nunca deveria ter saído do estado de natureza. No estado de natureza, a gente era feliz. A gente comia, bebia, reproduzia, né, vivia na liberdade total. Tanto é que o sonho de muita gente é se aposentar e voltar para o estado de natureza, né, para viver de modo mais natural possível. Isso dá ao homem felicidade. Não tem mais jeito. Então, a única alternativa é a gente buscar uma nova forma de contrato. Ok? Vamos procurar uma nova forma de contrato social. Senhores, vejam que é uma ideia que vai guiar a Revolução Francesa. Os revolucionários franceses estão estabelecendo-se a partir das ideias de Jean-Jacques Rousseau. Lembrando que a Revolução Francesa vai ocorrer depois, tá, da morte de Rousseau. Rousseau, então, ele não vai ver a revolução acontecer, mas as suas ideias irão, portanto, ajudar as pessoas a construir essa revolução. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que encontrar a chamada vontade geral. Veja aqui, meu caro estudante, o conceito importante, vontade geral. O que é a vontade geral? A vontade geral, portanto, seria algo relacionado ao bem comum, aquilo que é bom para todos, aquilo que vai direcionar corretamente a vida da sociedade. Seria um princípio, portanto, que favoreça não somente quem tem propriedade, mas que favoreça também quem não tem propriedade. Então, a vontade geral é oposta ao bem de alguns. Está vendo? Ela é oposta ao bem particular.
ela é favorável ao bem de todos, tá vendo? Então, é um interesse comum, é aquilo que é voltado para o coletivo. Veja aqui, meu caro estudante, voltada para o coletivo. Então, a vontade geral será um sistema que vai garantir, portanto, a soberania de um governante. Então, a soberania de um governante não se pauta mais na vontade de Deus, não se pauta mais no sangue nobre, né? Mas a vontade geral, ela é declarada através da participação dos indivíduos. Ela não é simplesmente decretada, ela é encontrada naquilo que os indivíduos vão estabelecer como coisa comum. Tá vendo? Então, a vontade geral, ela é o poder ilimitado, não grupos de indivíduos que têm os seus interesses particulares. Lembrando que a vontade geral é fruto de um pacto entre os indivíduos. A vontade geral é constituída a partir do acordo entre os indivíduos que querem o bem para o Estado. Está vendo? Então, nós vamos ter o estabelecimento de um novo pacto. Então, a vontade geral é a vontade do próprio povo. Aqui está, ó. É a vontade do próprio povo. Que coisa interessante. É o povo no poder. Está vendo? É o povo, portanto, garantindo-se como forma legítima de se autogovernar. Então, a vontade geral mira o bem-estar de todos os indivíduos. Então, veja aqui uma nova função para o Estado. Está vendo? Então, não é um Estado que vai ter o monopólio da violência, né? Como fala Hobbes. Não é um Estado só para defender a propriedade privada, como princípio básico apresentado por John Locke, mas é um Estado que pensa no bem dos indivíduos, na vida dos seus cidadãos, o bem comum. É um Estado, então, que deve garantir bem-estar social, mesmo que isso signifique propriedade privada. Ele não é contra a propriedade privada. Ele não é Karl Marx. Né? Karl Marx acredita que a propriedade deve ser coletiva. Rousseau, não. Marx, claro, se apoia em muitas coisas em Rousseau, mas veja aqui, a propriedade, ela, portanto, não é coletiva, ela pode ser particular, mas os indivíduos têm que lembrar do bem comum, têm que lembrar que o bem comum é o bem maior. Então, veja aqui, meu caro estudante. Então, John Locke defende o absolutismo. Desculpa, Thomas Hobbes defende o absolutismo. Hobbes defende o absolutismo. Tá bom? Hobbes é um absolutista. John Locke, ele é um parlamentarista, né? O parlamento e etc., para seguir a vontade do povo. Não está escrito na obra de Rousseau, mas pelo pensamento dele, né, só existe um Estado legítimo quando segue a vontade do povo. O nome desse Estado legítimo é Estado democrático. Então, ele defende uma democracia. Então, a administração do Estado é uma administração das pessoas, é a administração da vontade geral. A vontade geral mostra, portanto, o nível democrático. Então, só é possível existir um Estado legítimo se o povo der, portanto, o seu aval. Está vendo? Então, aqui nós temos um modelo que será um modelo preponderante posteriormente, que é o modelo do Estado democrático, tá vendo? Então, um defende o absolutismo, está aqui, ó,
o absolutismo, Hobbes. Outro defende o parlamentarismo, Locke. E aqui nós temos quem defende, portanto, o Estado democrático. Está vendo? Então, nós temos um pensamento diferente aqui de Rousseau. Veja, então, Rousseau apresenta que o povo é o grande soberano e o povo governa através de um novo pacto chamado de vontade geral. Está vendo? Então, como é que o povo vai governar pela vontade geral? O povo vai governar, portanto, por meio de todos os seus representantes, que serão escolhidos pelo próprio povo. Lembrando que os magistrados, ou seja, aquele poder que nós chamamos hoje de judiciário, ele é subordinado à soberania popular. Ele tem que seguir a vontade do povo. E lembrando o seguinte, o povo também vai aprovar as leis. Então, o povo também vai fazer parte do parlamento. Está vendo? Assim, nós vamos construir um novo pacto, que é baseado, portanto, na vontade geral. Ok, meu caro estudante? Veja aí. Então, nós vamos ter a vontade geral guiando, portanto, as pessoas, guiando, portanto, os indivíduos. Vamos ver um último conceito, meu caro estudante. Tá? Por favor, me acompanhe aqui, né? Um último conceito para a gente finalizar este autor. Vontade geral é diferente de um outro conceito que você vai encontrar, chamada de vontade de todos. Vontade geral e vontade de todos. Lembrando, a vontade de todos, ela se constitui de um modo distinto. A vontade de todos não é racional. A vontade de todos é uma reunião de vontades particulares que vão tentar legitimar as coisas, mas ela não segue os princípios da razão. Então, vamos colocar aqui. Não é racional. Deixa eu dar um exemplo, acho que fica melhor com um exemplo, tá bem? Olha para você ver. Imagina que você está saindo da escola, não tem mais pandemia, e uma colega grita: ladrão, ladrão, roubou meu celular. Aí, quando o indivíduo passa perto de você, você estica a canelinha, ele bate e cai. Então, o que vai acontecer? O que é a vontade de todos? Olha bem, a vontade de todos ela não é racional. Nós vamos, se eu estiver lá, eu vou ajudar os senhores, nós vamos descer porrada nele. Nós vamos fazer justiça com as próprias mãos. Nós vamos ali deixar, portanto, que as vontades particulares, para você ver, não o bem comum, mas a vontade particular guie, portanto, a sociedade. E nós vamos descer a porrada nele, nós vamos fazer justiça com as próprias mãos. Então, em outras palavras, justiça com as próprias mãos significa vontade de todos. Está vendo? Ela não é um princípio racional. Então, nós vamos executar por conta própria a situação. O que deveríamos fazer? Né? Nós sabemos que deveríamos seguir a lei, já que a lei é um novo pacto estabelecido entre os cidadãos. Por exemplo, o nosso novo pacto foi constituído em 1988, que é a chamada Constituição Cidadã. Então, ali se manifestou, portanto, a vontade geral. E a legislação diz, portanto, que nós não podemos ser justiceiros. Nós não podemos, portanto, com as próprias mãos, estabelecermos situações de violência. Não podemos fazer isso, meu caro estudante.
Então, devemos seguir a lei, devemos amarrar o sujeito, dar uma aguinha para ele, né? E falar assim, espera aí que está vindo a polícia para te levar para você ser julgado. Está vendo como é que a coisa funciona? Então, lembro, vontade geral, ela é racional. Ela pensa na coletividade. E ela não é vontade de todos, já que vontade de todos é irracional. Tá bem? Então, vamos dar um exemplo aqui dentro de Rousseau, tá? Não estou falando nada do Brasil de agora, estou falando de Rousseau. Quem for líder, foi escolhido, portanto, pela vontade geral, ele governa para todos. Ele não governa para um grupo particular. Ele tem que governar para a universalidade dos cidadãos. Ele não pode, portanto, privilegiar uns e desprivilegiar outros. Tá vendo? Ele tem que seguir uma norma, ele tem que seguir princípios para que a coisa funcione bem. Tá vendo? Então, ele tem que seguir a vontade geral. Ok, meus caros estudantes? Beleza, galera do segundo ano?